Eliane, no começo da semana, o ministro Luiz Fux, ele pediu vista nesse julgamento da Débora Santos, ou seja, ele pediu mais tempo para analisar o caso e ainda sinalizou que vai pedir uma redução da pena de 14 anos que foi proposta pelo ministro Alexandre de Moraes. Então, o caso dela gerou um debate sobre uma eventual redução das penas aos golpistas do 8 de janeiro, na sua opinião? Olha, Eric, primeiro, o Alexandre de Moraes, que é o relator, votou pelos 14 anos. Em seguida, o ministro Flávio Dino acatou o voto do relator e também defendeu 14 anos. E aí o Luiz Fux, na véspera de começar o julgamento ali para acatar ou não a denúncia contra Bolsonaro, generais, o almirante, etc., por tentativa de golpe, o Luiz Fux pediu vistas do caso porque ele achou excessiva essa pena de 14 anos. Isso enfim, é um prato feito para a internet e é um prato feito mais suculento ainda para o bolsonarismo, principalmente pela oportunidade de ser na véspera do início do julgamento do Bolsonaro, ali de transformar ou não o Bolsonaro em réu. E aí se começou a desviar a discussão jurídica para um outro campo. Ah, Débora é uma pobre cabeleireira que tem filhos pequenos. Ninguém estava discutindo se a pobre cabeleireira tinha deixado os filhos pequenos em casa para participar desse tipo de coisa. E ela fez um discurso o tempo inteiro de que ela não entende nada de política, que ela achava que era uma manifestação pacífica e que, enfim, alguém é que mandou ela usar o batom para pichar. E isso tudo transformou a discussão numa discussão sobre a coitada, uma discussão muito mais emocional do que jurídica, do que em cima do que a lei diz. O que está acontecendo agora? Houve uma inversão, porque o Luiz Fux tomou uma decisão aparentemente a favor dela, porque suspendeu o julgamento que poderia chegar a 14 anos, mas, segundo o parecer agora, a decisão do Alexandre de Moraes, acatando a sugestão da PGR, isso inverteu. Porque o que o Alexandre de Moraes disse? Que, na verdade, se o julgamento tivesse tido sequência, e ela já cumpriu 1/4 da pena, 25%, ela já estaria naturalmente em prisão domiciliar. Ou seja, na verdade, em vez do Fux ajudar, aparentemente o Fux atrasou ou poderia ter atrasado a soltura para casa da Débora Santos. Mas o fato é que isso também nos leva a uma outra questão. É a questão do seguinte: quando se fala em 14 anos, não significa que a Débora iria ficar 14 anos presa, porque a legislação brasileira prevê, se o cidadão ou a cidadã forem bem comportados, estudarem, terão progressão de pena, primeiro. Segundo, que a pena, se for cumprida até 1/3, você já tem direito a ficar. Então, se você pega esse tipo de criminoso que depredou tudo, que, enfim, atacou as instituições brasileiras e dá uma pena pequena, isso significa que ele vai ficar efetivamente preso o quê? 3 meses, 5 meses, muito pouco. Então joga luzes também sobre 14 anos, não são 14 anos. E como eu disse lá no início, só para concluir, a outra decisão de hoje do Alexandre de Moraes foi também igualmente concordando com a PGR e arquivando o processo contra Jair Bolsonaro